Eu sou Paulo de Paula, tenho 56 anos, conheci a cerâmica em 1990 no Museu Vivo da Memória Candanga. A cerâmica me levou para um outro universo, que eu era funcionário público, já fui empreendedor, já fui comerciante, e a cerâmica me trouxe para bem perto dela e eu acabei virando um pedaço de barro. A cerâmica, ela é flexível, ela é plástica, ela é maleável. Ela nos ensina exatamente essa história. Se você se tornar rígido, como uma peça já queimada, ela se torna facilmente quebrável. E a argila, nesse ponto que se encontra aqui, ela pode ir e voltar infinitas vezes. Então eu falo que a cerâmica fala comigo. E ela fala exatamente isso, para eu ser mais flexível, mais maleável. Que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai fechando o círculo de amizades, muita obrigação, muita obrigação. Então aí você acaba se ficando como se fosse uma cerâmica já queimada. E uma cerâmica já queimada, ela só dá para virar pó. Ainda dá para usar um pouquinho. Dá para virar um pó chamado chamote, que a gente usa de novo na argila. Mas maleável, é como se fosse uma criança. Topa tudo, ela faz tudo e pode se transformar em tudo. Em Brasília é uma cidade monumento, é uma cidade tombada pelo patrimônio da humanidade, como patrimônio. E eu percebi que quando eu já estava com mais de 20 anos de cerâmica, perto dos 20 anos, eu percebi que só tinha um monumento na cidade, aos candangos, que é a escultura que fica na Praça dos Três Poderes. E meu pai, ele foi um pioneiro aqui em Brasília. E foi exatamente no momento que eu já fazia um monte de cerâmica, já fazia um monte de peça, baixa temperatura, alta temperatura, escultura, qualquer tipo de bicho, qualquer tipo de pessoa, que eu falei, mas eu não tenho minha identidade. Foi exatamente nesse momento que eu sentei de frente para uma garrafa de cerâmica de 1,60 m. Eu falei assim, não vou fazer uma garrafa. Eu vou sentar aqui, tinha um sofazinho, sentei nesse sofá, olhei para essa garrafa e não saí de lá enquanto não tivesse uma resposta. E por incrível, a garrafa me falou. A garrafa falou assim, você é filho de candangos, você é filho de um mineiro e de uma paraibana. Então você tem que representar o que você é, que é a sua família, que é o mais sagrado que a gente tem. Meu pai, ele foi sindicalista da construção civil, foi operário da construção civil. E daí surgiu essa série chamada Zé Ninguém, que é uma homenagem a todos os retirantes de todo o país, de norte a sul e principalmente nordeste, que vieram para Brasília construir essa cidade e que não tem ainda o seu lugar de honra, ainda não tem o seu monumento. Então, já que ninguém fez, eu falei assim, vou fazer essa homenagem. Eu considero essa série Zé Ninguém os guerreiros de terracota do Juscelino Kubitschek, que talvez, que eu tenho centenas delas, são centenas de peças. E elas vão, talvez um dia, vão contar uma história que Juscelino, no seu avião, que é a própria Brasília, e fez com seus guerreiros de terracota construíram essa cidade. Da série Zé Ninguém surgiu os Guardiões, porque a série Zé Ninguém são cabeças em formato de peão pequenas. E a série Guardiões, elas já têm uma outra pegada, elas têm representatividade, elas têm tamanho, elas têm apresentação.
Então, do Zé Ninguém, na verdade, o operário, ele colocado no lugar certo e no momento certo dessa poética, artística, cada peão, pioneiro, representa um guardião dessa cidade. O que atrai as pessoas hoje é a tecnologia. No passado, o que atraía a gente era uma fogueira. E essa fogueira era onde tudo acontecia. Era a nossa internet, que a gente ia saber de tudo que estava acontecendo lá. A cerâmica, como vocês vão ver e virão e perceberão, sempre é um ofício matriz. É um ofício em que se não faz nada sozinho. Eu tenho que estar... Eu não estou sozinho com esse barro. Atrás desse barro tem o Francisco, atrás desse barro tem o João, tem a Júlia, tem a Cris, tem a minha esposa, Então, existem dezenas de pessoas por trás dessa história. Então, a cerâmica é um ofício de coletividade. E o que acontece hoje é exatamente o contrário. O celular parece que você está dentro de um coletivo, mas você não está. Você está sozinho, com um pedaço de pedra na mão. E o barro não. O barro ele faz com que, seja de forma artística, seja de forma terapêutica, seja de forma social, ela agrega, ela soma e ela se multiplica, sem precisar fazer nada. Lá no ateliê eu tenho a mania de fazer desse jeito. Quando alguém passa na porta do ateliê, se parou um segundo, eu já saio com um pedaço de barro e ofereço. Olha, você já mexeu com argila? A pessoa pega. Aquele clique é o que eu precisava, porque dá tempo de eu conversar um pouquinho para ela, explicar que isso aqui é uma argila que foi feita aqui pela região, que tem existe peças de cerâmica datadas de mais de 20 mil anos atrás. E aquele cliquezinho, que quando ela toca na argila, é o ponto mágico. É como se, a partir de agora, ela faz parte dessa comunidade. A comunidade do povo de barro. Eu dou preferência para extrair essa argila de lugares que não sejam leitos de rio ou lugares que agridam a natureza. Eu tento achar argila de pontos secos. Aqui nessa argila, eu tenho 30% dessa argila aqui da região. E o resto vem de alguns lugares um pouco mais afastados, mas são de lugares que são morros, são montanhas. E no passado, muito longínquo, passava-se um rio por lá. A argila, como ela vai se diluindo e se deslocando, eu faço mais ou menos o mesmo sentido com a minha filosofia com o barro. Existem vários projetos dentro da cidade. Um deles é a Maria do Barro, lá em Planaltina, que a gente dá o apoio, não só de conhecimento, mas apoio também material, equipamento. E lá no nosso estúdio, em nossa escola, a gente sempre tem vaga para quem quer aprender, quer ensinar e não tem como fazer o investimento. Então, a gente tem vários projetos dentro da cidade que a gente não fala. Eu acho que quando se fala você tem que dar uma coisa que você dá com a mão direita e que a mão esquerda não saiba. A vida é muito breve e a gente tem trabalho, família e um monte de obrigação. E acaba sobrando pouco tempo para você. Então a cerâmica, ela faz com que, mesmo que seja 2 horas por semana, mesmo que seja em uma escola pública ou particular de cerâmica, você reserva esse espaço, esse tempo precioso para você. Só para uma coisa: esvaziar a sua cabeça. Esvaziar, mais nada. Lá na nossa escola tem pessoas que a vida social dele, uma vez que eles saem de casa, é para a nossa escola. Olha a honra, olha que privilégio. Eu tenho um agradecimento muito especial, que tudo que a gente conquistou dentro do universo da cerâmica. O ateliê tem um universo, a gente tem acho que 16 fornos a gás, fornos elétricos, forno a lenha,
forno do tamanho de uma caixinha de sapato, forno que cabe 10 pessoas dentro. Nós temos os 19 tornos, marombas, extrusouras, plaqueiras, mas isso não é nada. Isso não é nada. Se você não tiver uma pessoa amada do seu lado. Então a Érica, minha esposa, foi sacrificada durante todos esses anos. Ela é muito especial. Ela é muito especial. Corta.